Shalom, boa tarde a todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós estávamos falando sobre a origem da religião, né? O engano parapsíquico na origem da religião. Nós vimos a primeira parte, polissemia do termo religião. Agora nós vamos a um estudo agora sobre a ausência de consenso nas ciências humanas sobre a origem da religião. Após mais de um século de debates, inexiste consenso entre os cientistas quanto à determinação precisa da origem da religiosidade. Contudo, os divergentes paradigmas interpretativos gravitam em torno dos mesmos fenômenos, observados universalmente na multiplicidade das culturas primitivas. Primeiro, aproximação com as forças da natureza. Segundo, noção de alma ou espírito. Terceiro, comunicação com as almas dos mortos. As conflitantes teorias explicativas oferecidas pelos antropólogos e cientistas sociais convergem no seguinte ponto. Todas consideram terem a indivíduos primitivos inventado intelectualmente as noções relacionadas à imaterialidade dos fenômenos originantes das crenças. Edward Taylor, já citado no item referente ao animismo, pioneiro nos estudos de antropologia da religião e para quem a religiosidade seria a crença em seres espirituais, ponderou a existência de determinadas experiências humanas aparentemente incompreensíveis. A exemplo de experiências de sonhos, visões e alucinações, ao modo de solução. Os primitivos inventaram, segundo ele, seres chamados alma ou espíritos, a fim de atribuir algum sentido a esses eventos. Assim, a noção de alma constituiria a base dos rituais de homenagem aos falecidos. A evocação dos mortos e outras manifestações de devoções a seres imateriais e superiores teriam dado origem a muitas das formas de religião na história da humanidade. Segundo esse raciocínio, os membros das sociedades tribais teriam conseguido criar conceitos sobre a extrafisicalidade, a exemplo de espírito, divindade, comunicação com os mortos, entre outros. Ora, essa tese parece inverossímil, dada a rudimentar capacidade de abstração e o estilo de vida selvagem dos primitivos grupos sociais ocupados quase exclusivamente com os desafios da sobrevivência material no mundo rude e perigoso. Tantas ideias de cunho filosófico acerca da origem da religião suscitadas por Feuerbach, Marx e Freud, quanto as teorias antropológicas e sociológicas mencionadas anteriormente, mostram-se insuficientes para a identificação da gênese do comportamento religioso na Terra. Apesar de todas as divergências entre essas propostas, o ponto de convergência entre elas é único: a pressuposição da existência de qualquer fato transcendente, o qual possa ter dado origem às interpretações e práticas religiosas. O problema em todas essas abordagens é a redução da origem da religião à pura imaginação humana. A assunção desses pressupostos tem levado
há dois tipos inconsistentes de crítica à religiosidade. O primeiro é a negação absoluta da religião, porque toda a base de referência desse fenômeno seria falsa ou inexistente. Esse é o posicionamento do ateísmo radical, o qual conduz inevitavelmente a outra forma de crença. A afirmação da inexistência de qualquer transcendência em relação à matéria, assunto do qual se ocupará o capítulo 16. No segundo tipo, pesquisadores céticos desconstroem as alegações sobrenaturais das religiões mediante os instrumentais das ciências humanas, mas admitem a crença na crença. A consideração da religião como invencionice útil, assim, muitos cientistas sustentam intimamente a descrença, mas não se posicionam quanto à ilogicidade das explicações religiosas e seus efeitos na sociedade. Pois, afinal, essas narrativas consolatórias continuam sendo psicologicamente úteis, pensam eles, para atenuar o sofrimento das populações terrestres. Os sequazes dessa segunda linha crítica rejeitam pessoalmente a fé, mas acreditam ser esta conveniente para os outros. Assim, muitos cholas da religião, sociólogos, antropólogos, teólogos, psicólogos, filósofos e historiadores vivem a omissão universal contra a denúncia da irracionalidade, infantilismo consciencial e outras ações desumanizadoras perpetradas pelas religiões ao redor do planeta. Outros, intencionalmente, investem esforços na justificativa da necessidade da manutenção das crenças. Investem esforços e dos sistemas religiosos. A exemplo de Mircea Eliade, 1907 a 1986, historiador das religiões e defensor da relevância dos mitos, especialmente do mito cristão, para a significação existencial do homem contemporâneo. Hipótese da origem da religião como engano parapsíquico. Na contramão das abordagens científicas convencionais, para quem a gênese das crenças religiosas está na imaginação humana, este autor sugere a hipótese de haver, na origem dos conceitos de alma ou espírito, não a pura fantasia dos primitivos, mas a parapercepção, isto é, a experiência perceptiva dos fenômenos parapsíquicos. Entende-se como vocabulário parapsiquismo, percepção extrasensorial, paranormalidade ou mediunidade, a faculdade da consciência humana de perceber, além dos 5 sentidos fisiológicos, os fluxos energéticos, dimensões e consciências extrafísicas, mediante a utilização das bioenergias, do animismo e do intercâmbio consciencial, fatos amplamente ignorados pelas abordagens das ciências naturais e humanas. No mundo acadêmico, a hipótese do parapsiquismo, enquanto fonte originária da religião, chegou a ser proposta em 1898 pelo escritor e pesquisador escocês Andrei Lang, 1844 a 1912. No entanto, a tese foi ignorada sob pretexto de não ser científica.
O pesquisador brasileiro Valdo Vieira propositor do paradigma consciencial na obra Projeciologia, Panorama das Experiências da Consciência fora do Corpo Humano, apontou entre os maiores erros das ciências contemporâneas a insistência na manutenção da ignorância sobre a natureza extrafísica da consciência. Os fenômenos transfísicos ultrapassam, segundo Valdo Vieira, os atuais instrumentos da ciência convencional, restrita à detecção física das ocorrências no mundo. A capacidade de a consciência transcender a matéria é fato, o qual pode ser verificado por qualquer pessoa interessada, mediante a experiência da projeção consciente. O conhecimento parapsíquico pode ser sistematizado e as hipóteses e proposições decorrentes podem ser testadas à luz da experiência, tanto quanto na ciência comum. No entanto, a verificabilidade da veracidade dos fenômenos não permite outro meio senão a participação pessoal e individualizada do propósito experimentador. Algo ainda inadmissível na compreensão vigente das ciências convencionais. Na pesquisa sobre a natureza dos fenômenos parapsíquicos, duas hipóteses predominam. Segundo a primeira delas, o espiritualismo. Os fenômenos parapsíquicos são desencadeados apenas pelas consciências extrafísicas, independentemente da fisiologia do sensitivo humano. A segunda hipótese, o naturalismo, rejeita totalmente a possibilidade aventada pelo espiritualismo e reduz a explicação dos fenômenos parapsíquicos às condições de funcionamento do mundo físico. Os estudos dentro da tradição do naturalismo desdobram-se em diferentes versões e seguem os parâmetros metodológicos das ciências empíricas. Consoante a observação do pesquisador João Ricardo Schneider, as abordagens naturalistas ainda não oferecem explicação suficiente para grande número de fenômenos, a exemplo da projeção consciente, aparição de consciências extrafísicas, psicografia e xenoglósia. A parafenomenologia especializada da conscienciologia, cujo objeto de estudo é o conjunto das manifestações parapsíquicas da consciência humana, propõe a síntese entre as alegações do espiritualismo e do naturalismo, ao considerar a hipótese do corpo objetivo, a existência do segundo corpo da consciência real, mais extrafísico, segundo Schneider. A hipótese do corpo objetivo está fundamentada na ideia de que há outros corpos de manifestações reais e não físicos. As percepções parapsíquicas são, assim, capacitações sensoriais de sentido parafisiológicos, extrafísicos e naturais de veículo de manifestações mais sutis que o corpo físico e são percebidos pelo indivíduo utilizando o corpo biológico a partir de desencaixes, descoincidências do conjunto de veículos, o holossoma. A partir da admissão da hipótese do corpo objetivo enquanto fundamento das parapercepções, estas não são fruto de imaginação
nem tampouco fenômenos adstritos apenas ao mundo físico, torna-se possível considerar que o engano parapsíquico, isto é, a interpretação distorcida ou errônea dada às experiências parapsíquicas e bioenergéticas dos sensitivos, pode ter dado origem às crenças religiosas. Inexperientes e ingênuos quanto às parapercepções, os membros da sociedade primitiva teriam experimentado temor e deslumbramento quanto aos processos de clarividência, visões, clareaudiência, audição de mensagens e materialização de consciências extrafísicas, aparições de espíritos, entre outros fenômenos. O estupor causado por essas experiências suscitou espontâneas atitudes de sacralização das entidades manifestantes, consideradas superiores, misteriosas, benignas ou ameaçadoras, a depender da situação. Membros do clã, dotados de maior sensibilidade parapsíquica, passaram a obter maior consideração dos demais, constituindo-se em intermediários entre a tribo e o mundo dos espíritos. Consciências extrafísicas, consideradas ao modo de divindades, passaram a ser invocadas e adoradas mediante rituais controlados pelos médios da tribo, os xamãs. Rapidamente, a habilidade parapsíquica se transformaria em poder religioso e o respeito tributado aos sensitivos em subserviência. O problema da origem da religião parece ter base não em alucinações ou ficções imaginativas, mas no engano parapsíquico. O desvio da percepção objetiva dos fenômenos extrafísicos para a explicação mística envolvida em ritual e segredo, na qual o observador se reduz à servidão. Célebres passagens na história das religiões podem ilustrar essa hipótese. Na gênese das maiores religiões do planeta, encontram-se experiências de indivíduos ou grupos decodificadas e transmitidas ao modo de eventos miraculosos. À luz da parafenomenologia, os supostos milagres que servem de fundamento às religiões foram eventos ocasionados pela incita capacidade da consciência em transcender a matéria, interpretados erroneamente em chave mística. Dentre as inúmeras ocorrências parapsíquicas presentes nas maiores tradições religiosas, destacam-se os 5 exemplos a seguir, elencados em ordem cronológica. A primeira dela, o hinduísmo. A crença nas divindades hindus, contadas aos milhares, pode ter se originado de experiência de projeção consciente, por meio das quais sociedades extrafísicas e seus habitantes de aspecto diferente do humano foram vistos. Também o fenômeno da clarividência, isto é, a parapercepção visual de consciência extrafísica, pode ter gerado nos místicos a ilação de terem visto deuses. Judaísmo, segundo. História sobre arrebatamento de profetas e homens santos. A exemplo, personagens bíblicos, Elias, Ezequiel, possivelmente referem-se ao fenômeno da parateleportação humana.
combinação dos fenômenos de desmaterialização, levitação, aporto e rematerialização, no qual se dá o repentino desaparecimento das pessoas e seu aparecimento em outro lugar. O budismo, terceiro, a iluminação. De Buda, Siddhartha Gautama, 563 a 483 antes da era cristã, sob a árvore, as imagens do rio Nairajana, pode ter sido a experiência de cosmoconsciência, expansão máxima de lucidez, na qual a consciência sente a presença viva do universo e se torna una com ele, de modo indivisível. Cristianismo, quarto, as aparições de Jesus após a morte, considerada pelos cristãos ao modo de provas da ressurreição, pode ter sido o efeito de materialização de consciência, a visualização de forma do psicossoma da consciência extrafísica, possibilitada pela emanação de ectoplasma no corpo de médiuns, fenômeno relativamente comum em sessões mediúnicas. O islamismo, a redação do Alcorão, o livro santo do Islã, ditado o Muhammad pelo anjo Gabriel, foi possivelmente resultado de psicografia, modo de escrita parapsíquica, resultante da comunicação entre o paracérebro da consciência extrafísica e o paracérebro do sensitivo. Muito bem, amados irmãos, ficamos por aqui. Mais uma etapa nessa nossa jornada, né? Vamos aqui esclarecer esse fenômeno, né, das religiões, como ela surgiu, de que forma, e a nossa explicação hoje para esses fenômenos religiosos, desde o começo dos tempos da nossa era, né? E para esclarecer, né, esse fato que nós vivemos hoje, do engano religioso que está sendo pregado por aí. Mas nós vamos na próxima etapa, né, próxima aula, nós vamos dar continuidade, né? Vamos falar do engano parapsíquico e consagração pessoal à vida religiosa. A paz a todos, que Deus nos abençoe e nos guarde. Namastê.